verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. Palavra acorda, né, irmãos? Aqui o próprio, nós podemos sentar em nome de Jesus. Aqui, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Ele falando ao anjo da igreja. O anjo da igreja, irmãos, é o pastor, né? O pastor, ele é o anjo da igreja que estava sob a responsabilidade daquele trabalho, né? Da igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, irmãos, era uma cidade idêntica à cidade de Roma. Ela estava edificada sobre 7 montes. E a cidade de Laodiceia, irmãos, o rei daquela época, Antíoco II, ele foi o fundador dessa cidade. E ele colocou o nome daquela cidade em homenagem à sua esposa, chamada Laodice. E aquela cidade, ela cresceu, ela se fortificou. O rei, ele ali investiu pesadamente ali naquela cidade, melhorando a estrutura da cidade, e fez pesados investimentos ali naquele lugar. E ali havia uma fábrica de colírio, que naquela época era uma referência ali naquela região. E a cidade tinha indústria, né? Daquela época não é como hoje, né? As indústrias modernas, mas para aquela época tinha, né? As indústrias têxtil. Então aquela cidade era rica e opulenta, porque o rei fez grandes investimentos ali naquele lugar. E por a cidade ser rica e opulenta, os seus membros, os moradores, ele com certeza tinha bons empregos, altos salários. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela, por ser abastada, por ter muitos recursos, o Espírito Santo não estava dentro dela. E hoje, em algumas denominações, não é diferente. Devido ao poder aquisitivo, devido às suas posições sociais, o ser humano, irmãos, ele quando galga, né, algumas posições sociais e posições financeiras, ele tem que ter muito cuidado para não deixar subir para a sua cabeça. Porque